Oi, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça, E eu sou o André Mendonça. nós somos da Mover Educação Financeira e hoje a gente vai falar sobre os mitos de investir na renda variável. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre esses mitos, né, de investir em renda variável. Eu acho que é importante a gente conceituar um pouquinho, né? Renda variável, normalmente, a gente investe em ativos na Bolsa de Valores. Esses ativos, eles não têm uma garantia de rentabilidade positiva, não têm uma rentabilidade fixa, né? Por isso que é chamado de renda variável. E a gente tem os principais ativos aí que a gente pode comentar são as ações de empresas e fundos imobiliários. Toda vez que você compra uma ação de uma empresa ou você compra uma cota de fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho daquela empresa, um pedacinho daquele fundo imobiliário, e você está se tornando sócio, né? É uma parte pequena, mas Uhum. você está se tornando sócio dessa empresa ou desse fundo imobiliário. Nesse momento que você compra essa ação, você compra essa cota do fundo imobiliário, você se torna sócio dessa empresa e você tem que se sentir dono dessa empresa, né? Você tem que se sentir também responsável por essa empresa. E a nossa ideia, como a gente está falando de renda variável, porque é uma das formas principais de você conseguir renda passiva e você caminhar para atingir a sua máquina da liberdade financeira, né, é importante que você tenha essa noção de que a gente chama muito nesse mundo de investimento de buy and hold, né? Você tem que ter essa noção que você está comprando essa ação ou esse fundo imobiliário não com o intuito de vender no curto prazo, mas com o intuito de ficar com Uhum. você, de você se perpetuar como sócio daquela empresa ou daquele fundo imobiliário e estar colhendo os dividendos rotineiramente, né? Mensalmente, semestralmente ou de forma anual, dependendo do calendário de pagamento de dividendo da ação ou do fundo imobiliário. Bom, mas quais são os possíveis mitos aí para a gente desmistificar, André, que a gente pode falar sobre investir em renda variável? Então, Alexandre, eu acho que o primeiro mito que a gente tem que desmistificar é a questão da oscilação de mercado, né? As pessoas elas acham que é pelo fato de o mercado de renda variável ele oscilar muito, né? Tem as ações e os fundos imobiliários, eles são negociados na bolsa de valores, né? Enfim, eles estão sujeitos a uma série de influências, né, tanto políticas quanto econômicas, né? E as pessoas acham isso muito complicado e elas veem um risco, né? Pô, eu vou perder dinheiro, né? E assim, o que que a gente tem que falar aqui é o seguinte: como a gente é focado em renda passiva, a gente enxerga que, por exemplo, quando um fundo imobiliário ele tem a sua cotação ela cai muito, você tem a oportunidade de fazer a compra de uma renda extra por um preço menor. Ou seja, então essas oscilações, elas abrem inúmeras oportunidades de você comprar renda extra, renda passiva a um preço menor. É como se você está lá em um mercado e você vai lá na Xepa, né? Você tem aquele mesmo produto, né? Que você vai comer, ele tem a qualidade boa, mas às vezes tem uma aparência ali um pouquinho feia, né? E você compra ele mais barato. É muito parecido com o que acontece no mercado de renda variável, né? As oscilações de mercado, elas são muito boas, elas abrem oportunidades de você aumentar substancialmente a sua renda passiva e também você pode chegar mais rapidamente à sua máquina de liberdade financeira se você enxergar as oscilações de mercado como uma oportunidade para você incrementar, para você acelerar esse processo. É curioso, né, André, que, por exemplo, se você vai abastecer num posto de gasolina, né? E tem um posto que tem 3 centavos mais barato que o outro, você corre para o posto mais barato para comprar, né? Então, eu estou Uhum. falando de posto, mas qualquer bem que você está no dia a dia que está mais barato, você corre para comprar mais barato. Mas quando a gente fala de ação, a gente fala de renda variável, quando está barato, as pessoas não querem comprar, então ficam com medo, né? É uma reação bem curiosa que tem nesse contexto, né? Se você sabe, tem aquele posto de gasolina que você confia nele, você costuma botar combustível nele. E se ele
baixa o preço, você com certeza vai lá encher o tanque naquele posto de gasolina. Mas que você tem uma ação, que você confia nela, é uma empresa sólida, e por uma questão política, uma questão do mercado, caiu o valor da ação, você deveria agir da mesma forma, deveria correr para comprar mais daquela ação, porque é uma empresa sólida e você aproveitar a oportunidade que ela está barata, né, para comprar. Massa. Outro mito, André, que a gente podia comentar aqui é o mito de perder dinheiro, né? Tem algumas pessoas que a gente interage que elas falam que não pensam em investir em ação ou em fundo imobiliário, em nada na bolsa de valores, porque elas têm medo de perder dinheiro. Elas agem como se a bolsa de valores fosse um grande cassino, uma loteria, e que fosse um jogo de aposta, né? E esse jogo de aposta, né, praticamente um jogo de azar, aí você tem o risco de perder o dinheiro, perder tudo que você colocou. Eu acho que a gente pode analisar esse ponto, né, esse mito de perder dinheiro, pensando que você tem que estudar, você tem que ter uma boa assessoria, você tem que entender como funciona o mercado para não ações que não vale a pena, certo? Você falou um pouco do exemplo da feira, né, André? Tem o fruto que está ali, que é bom, pode não ser gostoso, mas ele é o fruto saudável que vai, né, te dar, fortalecer sua imunidade, né, vai te nutrir. E tem um fruto que ele pode ter a cara bonitinha, pode talvez até ser um pouco menos, ser um pouco mais gostoso do que o primeiro, mas aquele fruto não serve de nada, né? Talvez uma analogia interessante é pensar num suco de fruta e um refrigerante, né? O suco de fruta, talvez, se pegando da fruta mesmo, talvez não seja tão gostoso quanto o refrigerante, né? Que o refrigerante é muito doce. Mas qual que é o melhor para você, para a sua saúde, né? Então, você tem que analisar, você tem que entender qual ação é um suco de fruta, qual ação é um refrigerante, e você tem que correr dessas ações que o mercado está dizendo que é bom, ou algum guru financeiro está dizendo que é bom, e você ter o seu conhecimento, a sua educação financeira para poder analisar e escolher uma boa ação para você, um bom fundo imobiliário para você. E essa questão de oscilação no mercado que a gente já falou, isso é uma questão de oportunidade, né? Mas você escolhendo um bom fundo imobiliário, escolhendo uma boa ação, você não vai perder dinheiro, pelo contrário, você vai ter um ganho de valorização desse fundo imobiliário, dessa ação no longo prazo, e regularmente você vai estar recebendo dividendos, né, gerando aí tua renda passiva regularmente. E uma outra visão, Alexandre, sobre esse mito é assim, é porque quando a gente faz a construção patrimonial com o foco, com a estratégia na construção da máquina da liberdade financeira, o aumento do patrimônio, ele infla somente o nosso ego, né? O que vale realmente é a renda passiva que está sendo gerada por esse patrimônio, né? Então, assim, não lá na minha visão, lá na nossa visão, não faz muito sentido você falar que teve uma perda ali de dinheiro porque a cotação de uma ação ou de um fundo imobiliário teve uma queda, né? Se esse ativo ele tem valor, né? Se ele mantém ainda bons fundamentos, né? Não há por que você entrar em pânico, né? É verdade. Um outro mito também, André, que eu escuto muito o pessoal falar, o pessoal comentar, é sobre uma comparação com a renda fixa, né? Uhum. Porque para você investir numa renda fixa, você basicamente olha a taxa de rentabilidade prometida por esse ativo de renda fixa, o aporte mínimo e o tempo mínimo para resgate, né? O tempo para resgatar essa renda fixa. São variáveis, basicamente, que você olha, né? E quando você vai para a renda variável, você tem que entender, estudar para entender se aquela ação, aquele fundo imobiliário, ele é uma empresa que você quer se tornar sócio. Porque você está comprando uma cota de uma ação de um fundo imobiliário, você está se tornando sócio, né?
E aí você tem que fazer uma análise mais apurada, você tem que olhar a questão de lucratividade da empresa, você tem que olhar a questão de faturamento, de lucro líquido, questão de preço por patrimônio, você tem que olhar valor por patrimônio, é uma série de variáveis que você tem que analisar, fluxo de caixa, quem gere essa ação, quem gere esse fundo imobiliário. Então, são muitas variáveis que você precisa observar para tomar decisão. E nessa comparação, as pessoas acabam correndo para a renda fixa, né? Qual o cuidado? Qual é o cuidado que a gente tem que alertar as pessoas que fazem isso? Primeiro, a renda fixa, dependendo da renda fixa, ela tem um prazo de carência para você resgatar. Então, se você está colocando, pensando em daqui a 6 meses eu vou usar esse dinheiro e coloco na renda fixa, que só vai ter uma carência, um prazo de resgate de 2 anos, você pode ter algum problema financeiro nesse meio do caminho, né? É um dinheiro que está voltando, você não vai ter o dinheiro, pode ter algum problema de fluxo de caixa e eventualmente até se endividar tendo o dinheiro investido. Na renda variável, a gente já conversou sobre isso, a gente não recomenda você comprar uma ação ou um fundo imobiliário pensando em vender, né? Não faz muito sentido. Mas, se você tiver uma emergência, uma necessidade e sua reserva de emergência, por algum motivo, não estiver consolidada, não conseguir suprir a sua necessidade, você tem como resgatar na mesma hora, né? Tem como vender essas ações de fundo imobiliário ou de ação, né? Ver como vender na mesma hora e para poder sanar ali a sua emergência. Isso que eu estou falando, você tem que fazer com muito cuidado, né? Toda vez que você vai pensar em investir em renda variável, você está pensando no buy and hold, no longo prazo, você deveria ter uma reserva de emergência consolidada para evitar esse tipo de problema, mas não deixa de ser uma realidade que a renda variável ela está disponível para você vender a qualquer momento, né? E tem muita ativo de renda fixa que não tem essa oportunidade, né? Um outro ponto é que a renda fixa, ela nada de graça, né, no mercado, né? Então, aquela renda fixa que rende, tem uma promessa de render inflação mais 2% ao ano. Se tem um banco oferecendo isso para você, ele já está projetando um ganho maior do que isso para ele, banco, né? É um, Mesmo sendo um ativo de renda fixa que vale a pena se você olhar com carinho, né? Tem alguém ganhando mais do que você e você emprestando dinheiro para esse banco, para essa corretora, eles estão ganhando mais dinheiro ainda em cima de você. E quando você está olhando para investimentos em renda variável, você está com outro foco, outro tipo de pensamento. Você está pensando em máquina de liberdade financeira, você está pensando em gerar renda passiva, né? Coisa que a grande maioria dos investimentos de renda fixa não dão para você esse respaldo, não dão para você essa oportunidade, né? Então, você precisa pensar o que você quer com seu dinheiro. Você está pensando em gerar um mecanismo que vai gerar renda passiva para você, vai chegar a um ponto que a renda passiva que ele está distribuindo no mês para você é igual ao teu custo mensal, e aí você vai ter liberdade de fazer o que você quiser da tua vida, largar o emprego, continuar no emprego, mudar de emprego, você tem a liberdade total para fazer o que você quiser. Se você está pensando nisso, a renda fixa talvez não seja um bom caminho. Você tem que pensar em estudar a renda variável, conhecer ativos que geram renda passiva e começar a investir nesse tipo de ativo. E um outro ponto, Alexandre, sobre renda fixa, é que existe o risco lá da inflação, né? Várias rendas fixas, várias aplicações em renda fixa hoje, elas estão com a rentabilidade abaixo da inflação. A gente sabe que isso é um momento que não é muito usual, né? Mas isso pode acontecer, né? Então, assim, você tem que tomar cuidado para avaliar bem esse tipo de aplicação, né? Porque, assim, a renda fixa, ela pode se transformar, algumas pessoas falam até de maneira engraçada, né? De perda fixa, né? De você nem ganhar lá da inflação, né? Então, e
Por outro lado, a renda variável, apesar de apresentar oscilações sobre o seu valor que você fez a aplicação, né, que você fez o aporte, né, por conta das oscilações de mercado, se você aplicou em uma empresa, em um fundo imobiliário bom, né, que tenham bons fundamentos, né, invariavelmente esse fundo imobiliário, essa ação, você vai ser sócio desse empreendimento, né? E ele vai te retornar lucros acima da inflação, né? Então, você aplicando em renda variável, você está também, no longo prazo, você está imune a variações da inflação, que hoje estão penalizando muito a renda fixa. Verdade. Um outro ponto, André, que a gente pode comentar é sobre mito, né, de renda variável, é algumas pessoas que chegam para algumas pessoas que vêm conversar com a gente falando que, olha, eu não tenho dinheiro para investir em renda variável. Esse negócio de entrar na bolsa de valores e comprar uma ação de uma empresa, isso é coisa de rico. Isso não é Exatamente. O para pessoal mim. fala muito isso, né, Alexandre? É coisa de rico, Isso é né? coisa de rico. Isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro para isso. Bom, eu não sei se é porque é um pouco também de desconhecimento, né? Acho que as pessoas que falam isso não conhecem é que existe várias ações e vários fundos imobiliários que você compra uma cota desses fundos a partir de R$ 10, né? Menos que Uhum. R$ 10. Então, essa desculpa de você não ter dinheiro para poder investir, na verdade, é muito mais difícil você encontrar um ativo de renda fixa que você possa comprar com R$ 10 do que uma ação ou fundo imobiliário, né, que você consiga comprar com R$ 10. Então, é mais uma questão, né, de estudar, conhecer, ter uma boa assessoria, saber como investir. E à medida que você vai conhecendo esse mundo de renda variável, você vai desmistificando, né? Você vai tirando essas objeções do caminho. Você vai entendendo que, poxa, eu tenho R$ 50 para investir esse mês. Ah, é tão pouquinho, né? Será que eu vou investir? Olha, R$ 50, se você juntar R$ 50 todos os meses, ao longo do ano, você já está investindo R$ 600, só que esses R$ 600 ele vai ter a renda passiva, né? Ele vai engordando esse caldo, né? Ele vai engrossando esse caldo, né? E você vai tendo essa renda passiva que você pode reinvestir, então, na verdade, 600 vai se tornando 601, 602, 610 e vai subindo esse valor. Então, assim, eu acho que não é muita desculpa essa questão de eu ter pouco dinheiro, porque, como a gente já falou, tem ativos que dá para comprar com pouco dinheiro e você tem que criar o hábito de investir, você tem que criar o hábito de se pagar primeiro, né? Então, você criando esse hábito e mesmo em meses que você esteja mais apertado, você fazer esse investimento, né, em renda variável, você está mostrando que você tem um compromisso consigo, com a sua família e que você vai alcançar a sua marca da liberdade financeira. Talvez demore mais um pouco, porque você não está conseguindo aportar valores tão significativos, mas você vai alcançar. Você vai chegar lá. É só você ter consistência. É uma palavra muito importante, né? Nesse contexto de investimento em renda variável, né? Para você focando em renda passiva, em atingir a marca da liberdade financeira, é consistência. Todo mês você tem que investir. Tem que ter disciplina, né? Tem que ter organização e você vai chegar lá, né? Você vai conseguir chegar lá, tenho certeza disso. E o processo, Alexandre, de a gente criar a máquina de liberdade financeira, né? Em que você vai ter um dia dos seus gastos pagos pela renda passiva que você vai ter, ele não é imediato, né? Por quê? Porque você trabalha em ciclos de um mês, né? Você recebe o seu salário, você faz um aporte, você aumenta o seu patrimônio, né? Aí só no outro mês que você vai receber essa renda passiva e você junta essa renda passiva lá do aporte do mês anterior com um outro aporte, né? Ou seja, não é aquele processo que as pessoas querem ficar rica lá da noite para o dia, né? É um processo que ele é simples, né? Mas ele tem que ser repetido várias vezes, né? É como a gente fala, né? Para você ficar rico, para você atingir a máquina da liberdade financeira,
é simples, mas não é fácil. É isso aí. Então, acho que os principais mitos, né, para investir em renda variável, acho que a gente já conseguiu trazer aqui para vocês, né? Recapitulando, a gente falou sobre oscilação do mercado, a gente falou sobre medo de perder dinheiro, a gente falou sobre comparação com renda fixa, a gente falou sobre não ter dinheiro, né, ou ter pouco dinheiro para investir, né, achar que renda variável é coisa para rico. Eu queria receber comentários de quem está escutando o vídeo até esse momento, para saber de você, qual é o seu medo, qual é a sua objeção, por que você ainda não investe em renda variável? Deixa um comentário aqui para a gente, interage com a gente, que a gente conversa um pouco, esclarece dúvidas aí que eventualmente vocês tenham sobre investimento em renda variável. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acha que precisa desse conteúdo e fique com a gente. Em breve teremos mais vídeos sobre assunto relacionado com a máquina da liberdade financeira. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Fui!